Videoaula: Manuseio e instalação de elos fusíveis. O objetivo desta videoaula é demonstrar o procedimento correto do manuseio e instalação de elos fusíveis nas redes de distribuição de energia elétrica. Nessas atividades, existem riscos de choque elétrico, arco elétrico e riscos adicionais, tornando obrigatório o atendimento à NR10, que trata da segurança em instalações de serviço em eletricidade, NR12 anexo 12, equipamentos de guindar para elevação de pessoas e realização de trabalho em altura, e NR35, trabalho em altura. Os elos fusíveis estão definitivamente incorporados aos sistemas de distribuição de energia elétrica nacionais e internacionais. Existem 3 modelos de elos fusíveis: elos fusíveis fixos, elos fusíveis removíveis e elos fusíveis oleais, que podem ser aplicados conforme o modelo da chave. Os elos fusíveis são designados com os tipos H, K e T, e essa classificação é dada de acordo com o tempo de interrupção. Os elos fusíveis devem estar sempre acondicionados dentro da embalagem, com sua identificação original de fábrica, e esta embalagem jamais deve estar danificada. A razão é que a embalagem protege o elo fusível contra umidade, pois a umidade intensifica o efeito do arco elétrico, impede a sua interrupção e, consequentemente, provoca a explosão do porta-fusível e da chave. Mas tão importante quanto esse produto é a segurança dos eletricistas que o instala e das outras pessoas próximas deles. Preparação: inspecione sempre os seus equipamentos de proteção e as ferramentas de trabalho. Verifique a integridade e limpeza do seu capacete e o ajuste da alça jugular. Ela deve estar passada sobre o queixo para evitar que o capacete se desprenda da cabeça. Analise o estado de conservação da vestimenta fogo retardante, balaclava, protetor facial, cinto tipo paraquedista, talabar de posicionamento, dispositivo trava-quedas, linha de vida, fitas de ancoragem e mosquetões. Os equipamentos devem ser examinados quanto ao desgaste, descosturamento, travamento, oxidação, entre outros. Seus calçados de proteção devem ser mantidos em condições de segurança e não devem apresentar rachaduras ou outros danos. As luvas de borracha e as luvas de proteção devem ser transportadas em bolsa própria e examinadas para verificação de furos, talhos ou sinais de enfraquecimento, fazendo sempre a prova do ar. Na operação de chaves fusíveis, deve ser utilizado proteção facial contra a projeção de partículas e objetos e radiações luminosas intensas. A escolha das proteções aos riscos de choque elétrico, arco elétrico e aos riscos adicionais devem ser definidas pela empresa e evidenciadas na análise preliminar de risco da tarefa, considerando o entorno, a altura, as distâncias dos pontos energizados, a tensão, a corrente, o nível de energia incidente e o LAS, limite de aproximação segura, no local da atividade. Sempre verifique a validade dos ensaios elétricos nos seus equipamentos e ferramentas isolantes e isoladas. Qualquer deficiência que cause dúvidas à sua segurança, solicite a substituição imediata do equipamento ou ferramenta de trabalho. Manuseio e instalação de elos fusíveis. Ao receber a solicitação para a troca do elo fusível, percorra o circuito buscando a causa desta interrupção. Chegando ao local, realize o planejamento e a análise preliminar de riscos da tarefa. O local onde ocorrerá a instalação do elo fusível deve ser corretamente isolado e sinalizado com cones e fitas de sinalização, de modo a evitar que outras pessoas, além dos eletricistas, adentrem a área sinalizada. Confira o tipo e a corrente nominal do elo fusível a ser trocado, pois o elo fusível só interrompe corretamente se a corrente for apropriada. A embalagem do novo elo deverá ser aberta no momento da instalação no porta-fusível, mas antes de instalar o elo no porta-fusível, faça uma breve avaliação. O tubo nunca poderá estar danificado ou trincado. A cordoalha deve se apresentar em bom estado e sem emendas, e deve estar sempre fixado à cabeça do elo fusível,
pois no fechamento do porta-fusível, se o tubo não estiver totalmente fixado, poderá se deslocar, prejudicando o funcionamento do elo e danificando o cartucho do porta-fusível. Sendo assim, nunca remova o tubo da cabeça do elo fusível para verificar o elemento. O elo fusível deve ser garantido pelo fabricante. Depois conferido esses itens, partiremos agora para a avaliação do porta-fusível. O porta-fusível deve ser trocado quando apresentar carbonização, rachaduras, entupimento ou desprendimento de camadas. O porta-fusível não deve ser instalado sem tampa, e essa tampa deve estar totalmente rosqueada pressionando o elo fusível. A sobra da cordoalha do elo fusível deve ser cortada bem rente à porca de fixação. A sobra da cordoalha nunca deve ser colocada dentro do porta-fusível. Esse procedimento pode alterar a curva de atuação do elo, além de dificultar a saída dos gases e a abertura do porta-fusível. Para acesso com escada extensiva, os eletricistas devem montar o sistema de linha de vida e posicionar a escada no poste. No solo, amarre a escada no centro. Suba na escada, com o trava-quedas conectado à linha de vida. Instale o talabarte de posicionamento, garantindo assim a sua segurança. Só após a instalação do talabarte de posicionamento, faça a amarração do topo da escada no poste. A escada deve estar posicionada de modo que o corpo do eletricista fique abaixo da rede secundária e não encoste em nenhuma das ferragens. Use a vara de manobra totalmente aberta, pois esta determina a distância ideal para uma manobra segura. Na operação, poderá também ser usado a vara de manobra telescópica, que permite ao eletricista posicionar-se do solo, mas sempre considerando o risco de arco elétrico ou até mesmo a explosão de chaves ou transformadores que podem atingi-lo. Na retirada e colocação dos porta-fusíveis, é recomendado o uso de um laço no cabeçote da vara de manobra, ou o uso do dispositivo antiqueda de cartucho, o DAQC, que evitará a queda do porta-fusível ao solo. Instale o porta-fusível no DAQC e após instale o porta-fusível na chave. Para retirar, gire a vara de manobra. O DAQC vai dar mais segurança na instalação e retirada dos porta-fusíveis. Abertura e fechamento de chaves fusíveis. Em operações de abertura e fechamento de chaves fusíveis, podem ocorrer a formação de arco elétrico devido à má montagem da chave, avaria do transformador, irregularidade na rede ou pela própria carga do transformador. Vale lembrar que nessas operações, por questões de segurança, é imprescindível que a ponteira do cabeçote da vara de manobra seja colocada pelo lado externo da chave fusível, de acordo com a relação entre as chaves. Isso ameniza o risco de arco elétrico e torna a operação mais segura, dando firmeza e rapidez ao eletricista. Observe a sequência correta de abertura e fechamento das chaves fusíveis. Cruzeta tipo normal. Numa cruzeta tipo normal e em condições normais, onde as 3 chaves estão fechadas, abra a primeira chave mais próxima da chave do meio, onde existe um risco médio de arco elétrico. A segunda chave a ser aberta é a chave mais distante da chave do meio, onde existe o maior risco de arco elétrico. Por fim, a última chave a ser aberta é a chave do meio, agora com risco mínimo de arco elétrico. Para a operação de fechamento das cruzetas tipo normal, realize o processo inverso. Feche primeiro a chave do meio. Em seguida, feche a chave mais distante da chave do meio. Finalmente, feche a chave mais próxima da chave do meio. Cruzetas tipo beco. Para a abertura de chaves fusíveis em cruzetas do tipo beco, em condições normais, onde as 3 chaves estão fechadas, abra primeiro a chave do meio, onde existe um risco médio de arco elétrico. A segunda chave a ser aberta é a chave mais distante do poste, onde existe o maior risco de arco elétrico. Por fim, abra a chave mais próxima do poste, agora com risco mínimo de arco elétrico. No fechamento de cruzetas do tipo beco, feche primeiro a chave mais próxima do poste. Em seguida, feche a chave mais distante do poste. Finalmente, feche a chave do meio. Limites de segurança da corrente elétrica. Quando a corrente elétrica na rede primária
exceder os limites de segurança, as chaves somente deverão ser operadas com os circuitos desenergizados ou utilizando o dispositivo de abertura sob carga, o DAC. O dispositivo de abertura sob carga protege o eletricista contra a formação de arco elétrico. A escolha das proteções aos riscos de choque elétrico, arco elétrico e os riscos adicionais devem ser definidas pela empresa e evidenciadas na análise preliminar de risco da tarefa, considerando o entorno, a altura, as distâncias dos pontos energizados, a tensão, a corrente, o nível de energia incidente e o LAS, limite de aproximação segura no respectivo cenário elétrico. Chave religadora para elo fusível olhal. A chave religadora possui dispositivo faca e dispositivo bypass. Para a instalação dos elos, inicie abrindo o dispositivo faca. Este inibe a formação de arco elétrico durante a instalação do primeiro elo. Instale o elo da esquerda, sem risco de arco elétrico, e depois feche o dispositivo faca. Instale os demais elos com risco zero de arco elétrico. Para a reposição de um ou dois elos fusíveis olhais, feche o dispositivo bypass. Esse dispositivo interliga os contatos inferiores, permitindo a reposição de elos fusíveis sem a interrupção de energia elétrica e sem a formação de arco elétrico. Instale os elos fusíveis e abra o dispositivo bypass. Para a abertura da chave religadora, remova o primeiro elo da direita, em seguida o elo central, com risco zero de arco elétrico. Remova o elo da esquerda sem a necessidade do dispositivo de abertura sob carga, devido ao efeito mola, com risco mínimo de arco elétrico. As operações das chaves religadoras para elos fusíveis olhais nas redes de distribuição trifásicas devem obedecer às mesmas condições de operação das chaves fusíveis base C. Condições anormais de operação. Mostramos a operação de chaves fusíveis em condições normais. No entanto, nas condições para elos interrompidos, a sequência dependerá da posição do vento e da chave aberta. O vento é um elemento complicador na operação de chaves fusíveis, podendo agravar a situação na formação de arco elétrico, direcionando para fora da estrutura ou para dentro, atingindo as ferragens ou outras chaves. Caso, no momento da substituição do elo, ocorra uma nova interrupção do mesmo, não substitua por outro elo de maior corrente. O procedimento correto é comunicar imediatamente esse fato ao seu superior e, se possível, no sistema da empresa. A operação de chaves fusíveis exige cuidados especiais por parte dos eletricistas quanto às normas de segurança. Portanto, informe-se, estude e cumpra os procedimentos utilizados pela sua empresa. O elo interrompido. Antes da instalação do novo elo, faça uma breve análise das possíveis causas da interrupção do elo interrompido. Com essa análise, será mais fácil encontrar e até solucionar alguns dos motivos mais frequentes da interrupção de elos em um determinado local de um sistema de distribuição de energia elétrica. Observe esses testes realizados no laboratório da Indel Bauru e suas animações gráficas. Elos fusíveis K e T. Os elos fusíveis dos tipos K e T apresentarão esses aspectos após a interrupção mediante uma sobrecarga. Em caso de curto-circuito de baixo nível, os elos K e T terão esse efeito após a interrupção. Caso ocorra no sistema um curto-circuito de alto nível, você verá que os elos fusíveis, após a interrupção, apresentam-se assim. Agora veja os elos fusíveis do tipo H, em uma sobrecarga. Em um curto-circuito de baixo nível. E o efeito causado no elo por um curto-circuito de alto nível. A interrupção segura. Os elos fusíveis fabricados com tubo projetor, composto de fibra vulcanizada, produto este mais resistente que o fenolite, é garantido por ensaios prescritos das normas nacionais e internacionais. Seus principais benefícios são a redução de arcos elétricos, evitando os curtos-circuitos entre fases,
segurança para quem caminha pelas ruas e proteção para os equipamentos. Também para a segurança dos eletricistas na operação de religamento do sistema elétrico, pois previne quanto à alimentação de um curto-circuito estabelecido. Os eletricistas que trabalham corretamente estudam os procedimentos de trabalho, usam os equipamentos de segurança e as proteções que a empresa disponibiliza e cumprem as determinações técnicas. Trabalham melhor, com mais consciência e com mais qualidade de vida. Os procedimentos técnicos, operacionais e a aplicação das normas de segurança do trabalho foram revisados pela Comissão dos Rodeios de Eletricistas da Celesc Distribuição. Agradecimento à Celesc pela permissão de utilização do Centro de Treinamento em Florianópolis, Santa Catarina e pelo apoio dos seus profissionais na revisão do roteiro e nas gravações. Agradecimento ao DPST pela realização do roteiro original no ano de 1998 e pelo apoio na revisão do roteiro atual.